me deu a curiosidade, professor, de quando te deu aquele insight de dizer, eu quero trabalhar com o IA. Quando é que foi isso, professor? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu pesquiso tecnologias desde 2008. Então, eu começo a minha vida acadêmica de pesquisador no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, em 2008, pesquisando sobre as nanotecnologias. E quando a gente fala sobre nanotecnologia, quem está conosco deve estar se perguntando o que significa isso. E, assim, em breves palavras, a gente pode dizer que é a manipulação da matéria, de átomos e moléculas que se situam na bilionésima parte de um metro. E aí, observando os avanços dessa tecnologia nessa escala de tamanho, né, que na natureza sempre existiu, mas que para nós humanos passou a existir, enfim, no final do século passado, por conta de equipamentos especializados para enxergar essa escala de tamanho, eu comecei a observar que quando se falava em inteligência artificial, os chips, os algoritmos, o hardware, enfim, se essa é a denominação correta, ela está estruturada em pequenos componentes que estão na escala nanométrica. Então, eu venho trabalhando sobre a inteligência artificial, provavelmente desde 2015, por aí, quando realmente eu comecei a observar que havia uma preocupação crescente com os avanços da inteligência artificial. Então, me parece que os avanços que a gente tem hoje, enfim, do ChatGPT e outros sistemas gigantescos de linguagem, carros autônomos, internet das coisas, enfim, que tem na sua base um sistema de inteligência artificial. Esses sistemas só são possíveis porque antes o ser humano ele conseguiu acessar e produzir coisas na escala nanométrica. Então, acho que esse é um pouco dessa história, pelo menos essa conexão não se fala muito, mas eu tenho visto que é possível fazer essa conexão e que existe efetivamente uma ponte entre você acessar escalas diminutas e conseguir produzir coisas pequenas, flexíveis, que tenham, no caso da questão da inteligência artificial, a capacidade de armazenar milhões de dados. Isso me parece que vem potencializando o uso ou os usos da inteligência artificial. Professor, eu comentava com o Pedro da coincidência, porque essa semana no meu escritório, eu sou advogada empresarialista, e uma startup de nanotecnologia, são 4 cientistas, 2 professoras da USP, uma ela está aqui na URGS e o outro não me recordo de onde era, porque ele entrou atrasado e não me falou muito do currículo dele. Mas eu comentava com o Pedro que eles foram buscar nossa orientação para a questão de organização de contrato social e tudo mais. Mas eu pedi que eles fizessem uma apresentação da nanotecnologia, da nanociência, porque eu não conhecia. Então, para mim, foi um mundo muito novo. E nós começamos a ter um debate para além do que eles nos procuraram. E uma das perguntas que nós tínhamos estruturado para hoje vem ao encontro disso, que é como que o senhor enxerga o papel do direito diante dessa crescente autonomia dos sistemas de inteligência artificial. Porque o direito ele tem um papel fundamental no momento que a gente pensa em regulação, né, professor? Como é que o senhor enxerga isso? Eu vejo essa questão da regulação com preocupação, no primeiro sentido, porque nós ainda acreditamos, nós do direito e a população em geral, não apenas brasileira, mas global, que o direito ele tem uma forte ligação com uma lei. Então, se você tem uma lei sobre uma determinada matéria, você tem uma regulação. Só que essas tecnologias, como a nanotecnologia e principalmente como foi a pergunta, a inteligência artificial, essas e outras tecnologias, elas desafiam o processo legislativo, porque o processo legislativo, ele, se nós formos pensar bem, ele tem pelo menos 2 séculos de existência. E o processo legislativo, enfim, em países como o Brasil e em todos os países praticamente, se a gente for olhar, tem muita similitude, mas é um processo legislativo moroso, com etapas, que joga com o tempo.
E me parece que com a inteligência artificial nós não temos esse tempo. E eu costumo escrever sobre a relação e a divergência que existe entre o tempo do direito e o tempo da tecnologia. Então, o tempo do direito, ele é o tempo do processo legislativo, principalmente. Claro que tem o tempo do processo judicial, tem o tempo das questões administrativas, mas em termos de regulação, a gente precisa focar no poder legislativo. Então, evidentemente, se um projeto de lei começa a tramitação e ele fica tramitando nas comissões, não que isso não seja importante, a minha crítica não é em relação a essa perspectiva de uma ampla análise e discussão do tema que é objeto do projeto de lei, mas é o tempo que demora para que essas etapas avancem até que finalmente nós tenhamos lá no plenário do Congresso Nacional, ou da Câmara, ou do Senado, enfim, de como for a tramitação, finalmente a aprovação do projeto de lei, que ainda precisa da sanção do Poder Executivo, que pode não concordar e pode vetar, e aí volta o projeto de lei. E, enquanto isso, o tempo da tecnologia vai virando com uma velocidade crescente, uma velocidade exponencial, que não é nem linear. E então eu tenho observado isso já há alguns anos, já participei de audiências públicas também no Congresso Nacional, e eu vejo que lá, efetivamente, o tempo é o tempo do direito, que é o tempo, enfim, moroso, é o tempo da burocracia, é o tempo das comissões, é o tempo dos carimbos, e a tecnologia, ela não está respeitando isso. E um fenômeno atual desse evento que a gente constata, da inteligência artificial, por exemplo, é que os sistemas, eles estão sendo desenvolvidos, eles estão sendo transferidos para as indústrias que desenvolvem os artefatos que têm inteligência artificial embutida, e nós estamos consumindo, estamos usando esses equipamentos, enfim, com inteligência artificial, sem uma regulação. Então, me parece que esse é um ponto assim, muito importante para a gente refletir, já que estamos falando no contexto do direito, e por isso eu penso que nós, o direito, com a nossa criatividade, com a nossa capacidade inventiva também, com as nossas pesquisas, a gente precisa oferecer para a sociedade novos mecanismos de regulação. E aí uma questão que talvez a gente possa aprofundar, se houver tempo, é a regulação baseada em princípios. Porque a gente fala muito em regras, mas a gente tem ao lado das regras também os princípios. Então, para quem faz o curso de Direito, começa pela teoria geral do direito, enfim, pela introdução ao direito, e lá se estuda que a norma jurídica é um gênero que contempla pelo menos duas espécies. As regras, que é aquilo que a gente aposta muito, que é onde está a lei, a legislação em sentido amplo, mas tem os princípios também. Então, me parece que os princípios, eles têm um momento ímpar agora para que nós possamos explorar a juridicidade deles e oferecer isso para o mercado, oferecer isso para os empreendedores, para as empresas que estão lá na ponta desenvolvendo a inovação a partir da